Anteriormente, em trajetória política, o início de Jair Messias Bolsonaro, Jair nasceu, Jair estudou, Jair entrou para as Forças Armadas, Jair ameaçou explodir as Forças Armadas, Jair se aposentou com pouco mais de 10 anos de trabalho nas Forças Armadas, Jair virou vereador, Jair virou deputado. E foi com sua ida relâmpago para Brasília que começou uma incrível jornada de 27 anos de Bolsonaro no Congresso Nacional, da qual tentaremos citar apenas alguns dos pontos mais altos, já que foram tantos feitos, tantas realizações, tantos pedidos para fechar o Congresso, que fica complicado citar todos. Em 1993, Bolsonaro fundou o Partido Progressista Renovador, PPR, fusão do PDC com o PDS, Partido Democrático Social, e também defendeu o retorno da ditadura e o fechamento do Congresso, alegando que a existência de muitas leis atrapalhava o governo, que seria mais fácil só, abre aspas, pegar uma caneta e riscar a lei, fecha aspas. Essa aula de direito constitucional, infelizmente, não foi bem recebida e gerou uma ação penal contra Jairzinho, por crime contra a segurança nacional, mas, como sempre, o alto escalão militar do exército interveio, interferiu e passou um pano para o Jair. No ano seguinte, a mesma coisa, estava lá o nosso Jair pedindo o fechamento do Congresso e alegando que era melhor, abre aspas, sobreviver no regime militar do que morrer nessa democracia, fecha as aspas. Quase um poeta, né? O tipo de fala que talvez tivesse alguma relação com ele ser militar. Mas quem somos nós, né, para dizer? Será que era por isso, né? Em 1998 se candidatou para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, mas algumas pessoas foram implicantes acreditando que o fato dele defender a pena de morte, a prisão perpétua, o regime de trabalhos forçados e o controle de natalidade como forma de combater a pobreza talvez tornasse ele uma pessoa pouco recomendada para a tarefa. Possivelmente o fato dele ir para a televisão defender tortura também não ajudou, mas aí pode ser só implicância nossa, né? Em 1990, mantendo a coerência e regularidade que lhe eram peculiares, Bolsonaro novamente pediu o fechamento do Congresso. Alegou que o país seria melhor se, abre aspas, se a ditadura tivesse matado mais gente, fecha aspas, e incluiu nessa lista o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi pedida sua suspensão, mas a mesa diretora optou por apenas censurar nosso meninão, já que ele havia se retratado por escrito, o que fez Bolsonaro negar que havia se retratado por escrito. Mas aí a mesa diretora apenas deixou quieto, porque sinceramente, quem nunca torceu para o lugar onde trabalhava fechar apenas para não ter que acordar cedo. Também em agosto daquele ano, Bolsonaro foi acusado de nepotismo, ao empregar no gabinete sua companheira, o pai e a irmã dela, ao que ele respondeu que, como ainda não estava casada com ela no papel, ainda não era nepotismo. Obviamente aí eles se casaram, mas tudo bem. Para fechar o ano, ele novamente defendeu o fuzilamento do presidente, porque bem, o microfone estava ali na frente dele mesmo. Chegava o ano de 2000, começava um novo milênio, e Jair aproveitou para defender a pena de morte para qualquer crime premeditado, advogar a favor da tortura e dizer que não iria admitir que o filho visse dois homens se beijando. Apenas para fechar mais essa temporada incrível, sendo o único deputado a votar contra a criação do Fundo de Combate à Pobreza, possivelmente porque roubaria a verba de outros fundos mais importantes, como o Fundo de Apoio à Tortura e o Fundo para colocar a cortininha na frente do meu filho se dois caras se beijarem. Porém, Jair não desistiu e continuou sua jornada lutando pelos direitos dos oprimidos militares, defendendo a liberação das armas de fogo no Brasil, mesmo quando o revólver não impediu que ele fosse assaltado e um ladrão levasse sua moto e o seu revólver, fecha parênteses, se posicionando contra as buscas dos desaparecidos durante a ditadura e a demarcação das terras indígenas e aparecendo bastante em CQC, Super Pop e Pânico. Projetos ele conseguiu, em quase 3 décadas, aprovar 2. Um que estendia o benefício de isenção de IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, para bens de informática, e outro que autorizava o uso da chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina sintética, que depois o pessoal descobriu que não funcionava.
Mas poxa, olha o quanto ele lutou contra o kit gay. Se esse homem está disposto a tudo isso para evitar que suas crianças tenham acesso a uma coisa que não existe, pensa o que ele não tem disposição de fazer em relação a um problema que existe mesmo. E é isso que vamos descobrir na terceira parte da nossa emocionante história, quando, após elogiar um torturador durante o impeachment de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro conquistou de vez o coração dos amantes da violência no Brasil e começa sua trajetória rumo à presidência. Estejam conosco na próxima semana, nesta mesma Arminha Hora e nesse mesmo Arminha Louca.